Olá, tudo bem, pessoal? O sociólogo que trabalharemos hoje é o alemão Max Weber. Nós já falamos dele anteriormente, mas hoje vamos detalhar. O Weber, ao lado de Karl Marx e também de Emile Durkheim, ele é considerado um dos pais da sociologia. Mas, diferentemente dos outros dois, o Weber ele foca sua atenção no indivíduo. O que seria isso? O que eu quero dizer com foca sua atenção no indivíduo? Para Marx, por exemplo, os acontecimentos sociais eles vão resultar de ações coletivas ou de sujeitos coletivos, no caso, as classes sociais, certo? A transformação social é resultado de um processo revolucionário. Isso é o que a gente estudou lá no marxismo, lá atrás. Já o Durkheim, ele afirma que o indivíduo ele nasce numa sociedade cheia de regras e que, dessa forma, não haverá liberdade de ação. Ou seja, o sujeito ele se submete às regras sociais ou ele é punido de alguma forma porque ele não obedeceu essas regras. Weber, por sua vez, compreende que o indivíduo ele não é pré-determinado nem pelo coletivo e nem pelo determinismo social. Para o sociólogo alemão, as ações ou o ato de transformar é um impulso individual. Repare que nós estamos dando ênfase ao indivíduo, né? É nesse ponto que ele desenvolveu o conceito de ação social. Da mesma forma que Marx e Durkheim, o interesse de Weber são as cidades que se tornaram palco realmente de grandes aglomerações humanas a partir da Revolução Industrial, certo? Então, assim, o cenário é o mesmo, só que a formulação das ideias é que vai pegar caminhos diferentes dos nossos sociólogos. Por isso que a gente estuda o pensamento de um, o pensamento de outro, a visão de um, a visão de outro. Nessas cidades, os indivíduos eles são confrontados em diferentes realidades. Né? A gente já percebeu isso estudando a Revolução Industrial. São transformações econômicas que vão mudando o cenário social, não é verdade? Então, o Max Weber ele vai trabalhar em cima dessas mudanças realmente, né? Mas de que maneira que ele vai formular esse conceito, né? O que é esse conceito que ele chama de ação social? É justamente a possibilidade de escolha do indivíduo. Por isso que ele não trabalha na mesma linha de Karl Marx, por exemplo, do coletivo. Ele pensa que a ação individual, a ação do indivíduo, pode transformar a realidade daquele indivíduo, porque o indivíduo ele é um ser racional. Então, essa é a forma que o Max Weber ele pensa a sociedade, né? Para ele, o indivíduo ele é um ser racional, as suas escolhas são orientadas para a sua satisfação. Assim, não são apenas as condições objetivas, materiais, como em Karl Marx, por exemplo, nem a possibilidade de coerção, como em Durkheim, que vão realmente definir as escolhas. São as ações sociais. Situações ou questões subjetivas influenciam nesse processo. O Weber, ele definiu as ações sociais em 4 tipos, que são os 4 tipos fundamentais. Quais seriam eles? E qual seria o tipo de ação social proposto por Max Weber, né? São esses 4 tipos, então. O primeiro tipo de ação social é a ação social com relação a fins, a algum objetivo. Por exemplo, o sujeito faz as suas escolhas definindo quais são os melhores meios para alcançar seus objetivos. Escolhas políticas, por exemplo, que visem o bem-estar,
são ações sociais com algum objetivo. O engenheiro que constrói um prédio, por exemplo, ele vai praticar uma ação social, repare que é uma ação individual. O segundo tipo de ação social é em relação a valores. Define a escolha do sujeito baseada em situações subjetivas, sejam elas éticas, políticas, religiosas ou estéticas. Exemplo, que tipo de exemplo a gente pode ter? A percepção de que determinadas escolhas têm implicações éticas, como aceitar um suborno, por exemplo. É uma ação em relação a valores, certo? A ação social afetiva, que já não é mais inserida no campo da racionalidade, são os sentimentos que orientam as escolhas. Elas se movimentam no campo do orgulho, da vingança, do medo, da paixão, do desejo. Exemplo, eu me identifico com alguém por perceber determinadas afinidades. A ação social afetiva, ela sai do campo da racionalidade, às vezes involuntária, né? E por último, a ação tradicional, a ação social tradicional. A base ou o elemento justificador dessa ação são as tradições, os hábitos, os costumes. Que tipo de exemplo eu posso dar? Reproduzir ritos, rituais que possuem de alguma forma um importante significado para o grupo que aquela pessoa pertence, que aquele indivíduo pertence. Então, esse é o tipo de ação social tradicional. Ok, pessoal? Por hoje, eu finalizo essa aula de Max Weber, dando continuidade no vídeo da semana que vem. Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima!